É uma alegria nós estarmos juntos para refletirmos um pouco nos ensinamentos de Jesus. Eu gostaria de te perguntar, qual é o melhor momento da sua vida? Para mim é agora. Mais alguém? Qual é o melhor momento da sua vida? Tá aqui, tá funcionando. Tá funcionando? Tá. Eu dei um passe, ele voltou a funcionar. Foi um milagre. O melhor momento da sua vida, se não for agora, é o único que você tem. Não é fato? É o único que nós temos. Até porque o minuto que nós entramos aqui e sentamos já foi. O futuro, o próximo minuto, pode não acontecer desse jeito. Não é? Estou querendo meter medo em ninguém. Mas eu já vi 2 casos que a pessoa desencarnou na Câmara de Paz. Mas domingo não é dia de desencarnar. Melhor mesmo é segunda-feira. Mas a segunda-feira é tão complicado que tem depois a terça. Aí eu tenho que trabalhar a semana inteira para chegar na sexta e eu ir para o happy hour. Tem que aguentar a semana toda. Aí sim, chego na sexta, eu saio daquele trabalho e vou desfrutar de 1 hora, de 2 horas às vezes, feliz. Eu lamento te informar que você é infeliz. É infeliz e é enfermo e enferma, que se não se manifestou no corpo ainda, é uma questão de tempo. Sinto em te dar essa notícia. Por quê? Porque eu estou despendendo energia, vitalidade, durante aquilo que dá muita grana, mas não me dá prazer. Tenho que aguentar aquela mala, ou aquele monte de mala que eu tenho que gerenciar. Aí chega na sexta-feira, pelo menos eu me livro daquelas malas todas e curto as minhas 2 horas felizes. E se não tiver mala para aguentar sábado e domingo, porque às vezes tem mala dentro de casa também. Porque o grande problema das malas é que as malas são os outros. Como o inferno são os outros. Eu não. Eu sou um anjo. O problema são os outros. Por isso que eu sou infeliz. Por causa dos outros. É? Percebeu? Não é só a grana. É o que você faz. Ah, mas eu trabalho em casa. Que ótimo! Você gosta de cozinhar? Ah, gosto. Então faça aquilo com toda a energia positiva do teu coração no que você está fazendo. Ah, eu trabalho na rua. Que ótimo! Põe energia. Ah, eu dirijo o caminho. Que ótimo! Põe energia positiva naquilo que você faz. Porque aí você transfere, o emissor sou eu, primeiro beneficiado, beneficiada, e transfiro para as pessoas às quais elas se aproximem. Eu passo a ser um ponto de referência, um ponto de luz. Você já viu fulano, ciclana? Criatura bem-humorada, criatura parece que está de bem com a vida. É porque ela está de bem com a vida, porque ela faz o que gosta, ela faz aquilo com amor. Se você vai fazer a comida, já percebeu a comida da mamãe ou da pessoa querida, quando faz para você, você está assim meio abatido? Nós homens
Nós somos frágeis, porque quando a gente tem uma gripe, por exemplo, não é resfriado, não gripe. A gente se abala. Nós temos uma fragilidade incrível. A gente fica, eu vou morrer, dessa vez eu vou, dessa vez eu vou. Vocês têm que entender, é fragilidade masculina. Vocês, moças, meninas, entendam essa fragilidade. Nós somos criaturas frágeis. Um resfriadinho é próximo da pneumonia para a gente. Dupla, inclusive. Né? Fato é, se você faz isso, às vezes a comida não é tão boa. É como você está apaixonado, ela cozinha mal, que é uma desgraça. Aquele bife que é uma sola de sapato, mas você diz assim, meu amor, tá uma delícia. Não tá uma droga, mas tá uma delícia. Eu tenho um amigo que ele odeia a torta de sardinha com todas as forças do ser dele. Aí ele foi na casa, a primeira vez que ele foi na casa da namorada que virou esposa, que ele é apaixonadaço, que ele ama aquela mulher de tudo quanto é jeito e declara publicamente que ama aquela mulher assim desesperadamente, maneira de dizer, né? Estou botando mais lenha na fogueira. Aí ela fez o quê? Torta de sardinha. Ele disse, você já conseguiu desmaterializar torta de sardinha na boca? Disse, não. Ele disse, eu consegui. Porque ela foi se tornando líquida, que eu não consegui engolir aquilo. Quando ela ficou líquida, eu tomei a água, mas desesperadamente. E para o meu desastre completo, ela disse, gostou, amor? Disse, adorei. Ela me deu outro pedaço. Era uma tortura. Torta de sardinha, quando você odeia a torta de sardinha, que você odeia a sardinha, que você não quer saber daquela miséria daquele peixe, mas foi ela que fez. É assim que é. Não é? Mas tem aquele sabor especial. Agora faça para eles, eu não passo uma escrava nesse lar, miserável, me explora, e serve para ele. Você fica viúva. Você fica viúva. Por quê? Energia no que se coloca. Imaginou 5, 6 dias colocando aquela energia, se desvitalizando, para dizer, graças a Deus chegou o domingo. Graças a Deus você esteja vivo. Que não teve um infarto do miocárdio durante esse período. Não é verdade? Porque vai consumindo o melhor momento que eu tenho, o mais feliz da minha vida é esse. E eu espero que você leve 1 minuto da minha felicidade de estar aqui com você para a sua casa, para a sua vida. Isso é o que eu mais desejo, porque esse é o melhor momento aonde eu possa estar. É o melhor momento como eu posso me sentir. Porque tudo já foi. E o futuro é subjetivo. Não quer dizer que não sejamos previdentes, mas ele é subjetivo. Eu tenho vários amigos já no plano espiritual. Comecei a ficar desconfiado. É a lógica da existência. Nós trouxemos aqui, e é claro que isso é uma versão, que é uma mensagem de uma regra para ser feliz, como se precisasse de regra, mas é apenas o título. O autor é desconhecido, não é uma mensagem espírita, é um autor desconhecido. Conta que um alto executivo, ele, com todos os pacotes que ele fez durante a sua carreira, estava próximo de se aposentar, ele fez muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas, no entanto, apesar de ser um indivíduo milionário, por ter conquistado com o seu esforço e os resultados que patrocinou para as empresas para as quais ele trabalhou, ele não se sentia feliz. E ele ouviu falar que existia um homem, um senhor, já de idade avançada, que tinha o segredo para que a criatura fosse feliz. E ele então foi em busca dessa pessoa, porque não é que adianta eu ter toda essa fortuna e não me sentir feliz.
ter tudo que eu queira e não me sentir com tudo isso feliz. E ele foi em busca dessa pessoa. E aí, chegando lá, né, que ele ouviu dizer tal, ele chegou e foi logo objetivo na conversa dele, porque um cara objetivo. Ele disse assim: olha, ouvi dizer que o senhor conhece a receita para conquistar a felicidade. O que eu mais quero, evidentemente, é ser feliz. Pode me ajudar? Aí o homem disse assim: bem, respondeu o sábio, a verdade é que as regras são muito simples. A primeira delas é prestar atenção. A segunda é prestar atenção. E a terceira é prestar muita atenção. Se você prestar atenção e prestar muita atenção, você vai ser feliz. Bom, você já deve estar pensando, como ele também pensou: esse cara está brincando, perdi o meu tempo. Mas aí ele começa a enfileirar situações que exigiria atenção, né? Ele começa a enfileirar e diz assim: quem presta atenção em tudo que acontece nos minutos da sua vida consegue ser feliz. Pode ser que, né? E ele começa a dar exemplo. Preste atenção no que pessoas lhe dizem. Saiba ouvi-los com serenidade, buscando ajudar na medida do possível. Olha que coisa. Mas isso é tão simples. Mas nós temos ouvido as pessoas nesse mundo corrido, cheio de informação, com o smartphone na mão, que às vezes a gente quer ver Deus e fica teclando durante o momento que dirige. É bom para ver Deus rápido quando você faz isso, né? Você vai ver Deus rapidinho, né? Será que a gente nós temos prestado atenção? Vem uma notícia, às vezes, que é enlatada. A gente sequer, às vezes, raciocina sobre aquilo que está ouvindo para saber o seguinte, que aquilo é uma opinião, nem do cara que está dando a notícia, da emissora. Não é verdade? Da emissora que tem interesses em focar determinado aspecto, enquanto outra foca outro aspecto que lhe é mais interessante. Então, às vezes assim, é enlatado. Eu absorvo e viro para a pessoa do lado e digo: você viu o que está acontecendo? Não. Cara! E às vezes você tem o quê? O valor de uma opinião. Só. O que é uma opinião? Kardec toma esse cuidado no Obras Póstumas a respeito dos espíritos. Diz: a opinião de um espírito não passa de uma opinião. Ela tem o valor de uma opinião, não a verdade. Porque pode ser um embusteiro. A minha opinião tem o valor da minha opinião, não necessariamente a verdade. Então, será que a gente está ouvindo, conforme Jesus disse, com os ouvidos de ouvir, ou seja, raciocinando sobre, refletindo sobre, ponderando, porque senão nós somos muito frágeis para sermos levados pelos acontecimentos, não somos? Querem ver baixar o padrão vibratório? Você viu a quantidade de criança que foi morta pelo míssil? Percebeu? Você já, puf! Você joga para baixo na hora, não é? Mas você viu quantas pessoas estão produzindo? Quantas pessoas estão auxiliando? Quantas pessoas estão se preocupando com o próximo? Quantas instituições estão trabalhando para a preservação da natureza? Percebeu como muda? Você vai visualizando aquilo que o seu interlocutor, sua interlocutora vai falando. Percebeu como nós podemos ser uma criatura mais feliz e também ser foco de felicidade para o semelhante? Está na mão de quem?
Ah, mas eu vou viver uma vida utópica, fantasiosa, vai parecer que eu sou um sujeito iludido. Não necessariamente. Você só é uma pessoa positiva. Você tira das situações aquilo que tem o melhor. Você age com bom senso, nós agimos com bom senso. Nós agimos com critério. Nós agimos com pessoas que procuram balancear os aspectos que a vida, né, da forma que a vida se apresenta. Não é ficar olhando o passarinho verde o tempo todo. É ver a realidade, mas ver também os seus contornos. Não é só aquilo. Existem contornos, existem situações que dali pode ser que a gente sempre vê, né? Do mal você pode transformar, pode ter o bem. Tanto do mal, tanto é que é isso que a espiritualidade usa. A gente arruma umas confusões de caráter genérico, e a espiritualidade usa os aspectos daquilo em favor das próprias criaturas que causaram. Por isso que Humberto de Campos, pela psicografia de Chico, diz assim: deixe os homens guerrearem em paz. Porque quem arrumou a guerra foram eles é que vão resolver, deixe eles resolverem em paz. Veja, é uma situação, né? Prestar atenção. Outro aspecto que ele levanta, diz assim: ao fazer uma refeição, aproveite bem o momento. Preste atenção nos alimentos que ingere. Sinta o sabor. Não é para ficar tirando foto. Se você não tivesse rede social, o que você faria para mostrar para tua mãe? Você ia pegar o prato no restaurante, ia até a sua casa e dizer: ó, mãe, o que eu estou comendo. Aí você voltava e botava lá no restaurante. Não é verdade? Quer tirar foto? Você tira foto, mas o fato é, aprecie. Se tiver uma televisão na frente, então é assim. Ó. Engole. Não saboreia. Eu disse assim: mas não tem graça. A vida tem graça nas coisas que são mínimas. Né? Você saborear, sorver, aquilo tem graça. Porque só jogar para dentro é uma coisa que... Qual é o bem que te faz? Outra coisa, qual é o valor que você atribui para quem te fez aquilo? De respeito por quem fez aquilo. É a mesma coisa que esses grandes chefes te apresentam um prato, você pega o saleiro e joga em cima antes de provar. É um desrespeito para o cara. É um desrespeito para o cara. Né? Enfim, estamos usando alguns exemplos simplórios aqui. Tem mais. Ele diz assim: preste atenção em tudo à sua volta. E aí ele vai dando mais algumas dicas. Diz assim: olhe com atenção a noite enluarada, ou um amanhecer de ouro, ou um pôr do sol. A Flórida é como se nós tivéssemos privilégio para isso, porque você não tem montanha. As únicas montanhas que tem na Flórida são montanhas de lixo. Você não tem montanha natural, então o seu campo visual aumenta significativamente. Você já viu o pôr do sol de ontem? O pôr do sol de ontem foi qualquer coisa. E às vezes a gente diz assim: ah, mas é mais um pôr do sol. É infeliz! Claro que é, seu infeliz! É só mais um pôr do sol. Porque você é um infeliz que não tem tempo de ver a beleza da criação em seu favor. Então você não vai ser feliz nunca. Porque você não é capaz de ver a beleza que está se mostrando para fazer com que você mude o seu padrão vibratório. Mas uma coisa tão simples, é tão simples sim, é que nem tomar passe, é uma coisa simplória. Que se eu não me conectar, nada acontece. Fica lá o passista, a energia faz assim, ó, bom, bate e volta para ele, bate e volta para ele. Aí a gente vai sair de lá do mesmo jeito que eu entrei. Claro! Por quê? Porque você não se conectou. Não se deu um tempo para o momento. Não se abriu para que a situação ocorresse.
Faz isso, você sai e diz, nossa, estou diferente. E tá. Por quê? Porque há conexão. Nenhum espírito, por mais elevado, obriga a criatura a receber uma assistência que não quer. Eu trabalhei durante um período com um grupo que, aliás, acabou sendo modelo para instituições no Brasil, não nós, mas o trabalho que era realizado por um grande amigo nosso, que começou esse trabalho. Era um empresário e começou a atender moradores de rua. Tinha gente que você levava sanduíche, era uma coisa bem feita, né? Não era só pão, nada, era uma coisa bem feita. E o cara escolhia ainda se ele queria chá, café ou chocolate. Tinha uns que, além de não aceitar, se você bobeasse, jogava em você. Ponto. A pessoa não é obrigada, mesmo passando necessidade. A pessoa não é obrigada. Então o auxílio chega e, evidentemente, o indivíduo aceita ou não. Essa é a lógica da vida. Mas tem mais, ele disse assim, contemple com atenção um jardim que explode em perfume e cores, uma cascata estirada sobre a montanha rochosa. Interessante, a Flórida puseram acento no O, porque o nome original da Flórida é Florida, porque é espanhol, era de espanhóis e chamava Florida pela quantidade de flores. Aí a gente vai lá e bota um Flórida para dar aquela diferenciação, para tirar a história do espanhol, botar Flórida, mas é Florida, e é Florida mesmo. Você já percebeu esses lagos que são ponds, né, que eles fazem porque tem que escoar a água, porque é pântano, então você tem que ter local de escoamento de água, senão não dá para você construir. Você já percebeu a quantidade, a natureza se relacionando conosco? Quem é que de manhã hoje ouviu pássaros cantarem próximo da tua janela? Ou saiu, às vezes, e passou perto de um lago e viu, porque agora já começa a época da cria, já viu marreca com os marrequinhos, pata com patinhos, etc. Só para dizer isso. Iguana direto, né? Porque a gente trouxe iguana para cá que não era natural, mas enfim. Tem muita lagartixa também, né? Tem gente que adora lagartixa. Aí é fato, mas tem que ter lagartixa porque os bichos precisam comer, é um ciclo. Mas você percebeu? Tem alguma coisa melhor do que você levantar de manhã, ver um pôr do sol, ouvir pássaro cantar? Você está preocupado? Não, mas aqui é o dinheiro. Para um instante, por isso que ele diz, preste atenção. Tem mais, olha, observe com atenção um bando multicor de aves, não é? Cruzando o céu, ouça atentamente o canto de um pássaro solitário, preste atenção na chuva que cai, abençoando o solo. Imagina os lençóis de água no subsolo, efetivamente espalhando fertilidade e vida. Tem mais, detenha-se a observar o trabalho das formigas, sua organização, sua perseverança. Eu vou ficar olhando formiga? Depende, nego. Se você estiver de bem com a vida, você olha a formiga, você olha a abelha, você olha o que tiver. Se você estiver de bem com a vida. Se você estiver mal com a vida, você não olha nem as pessoas. Que dizer que formiga. É do pouco que a gente vai alcançando capacidade de administrar o muito. Se a observação ela não é para o pouco, não vai dar para observar aquilo que se apresenta como muito. É uma questão muito lógica. Tem mais, ele diz, acompanhe com atenção o desdobramento, o desabrochar de uma rosa, o seu perfume, a suavidade do perfume de uma flor. Enfim, observe atentamente os pequenos nadas a seu redor. Mas isso não é nada. Então observa o nada ao seu redor, que a gente vai ver o quanto nós somos felizes. Quer ver por uma coisa só? Feche os olhos por um instante só. Feche os seus olhos.
Imagine se você não pudesse ver. Agora você pode abrir. Você já percebeu? Olha a bênção para se ser feliz. Você podia não ver. Tão simples quanto. Você podia não falar. Você poderia não ouvir. Você poderia não andar. Ah, mas isso... Tem muita gente que está assim. E que gostaria muito de uma fração de segundo poder ver o que nós estamos vendo. Uma fração de segundo que fosse. Tem algumas cirurgias agora que o indivíduo consegue ver vulto. E aí a gente diz que é infeliz. É a enfermidade implementada. Porque não é a lógica do ser. A lógica do ser é de natureza divina. Felicidade é potencial, não é transferência. É potência da alma, potência do ser. Então a gente é feliz por exercício. Está aqui uns exercícios para fazer. Nós somos perdoamos por exercício, nós somos bons por exercício, nós amamos por exercício. Nós não somos felizes, bons, pessoas que perdoam, pessoas amorosas por decreto. Se fosse assim, há 2000 anos atrás, Jesus tinha passado e foi a pergunta do Tiago para ele: por que o senhor não dá aí não tinha a palavra passe, não dá uma bênção nesse povo aí e não faz todo mundo ficar bom? Imagina, Jesus chegava 2000 anos atrás e assim, vai ficar bom! Aí ficava todo mundo bom. Aí ele virou para o Tiago e disse assim, eu não sei se acho que era o Tiago, irmão dele, inclusive, ele disse assim, você já implementou o reino dos céus no seu interior? Tipo, ele não falou porque ele usava de caridade. Você já parou de falar mal da vida alheia? Você já parou de reclamar? Você já deixou de ser chato ou chata? Você já deixou de ser intransigente, petulante? Você já deixou? E o que o Tiago teria respondido? Eu não, Senhor. Então como é que você quer que eu imponha nas pessoas uma situação que é contrária à natureza delas, que terá que ser trabalhada gradativamente, não é? Que terá que ser exercitado. A regra aqui não é uma regra, mas enfim, são dicas de exercício. Eu quero ser feliz, eu tenho que fazer exercício desse potencial que me pertence. Senão eu vou continuar. No quê? No hábito. Reforçando um hábito. Ó vida, lembra da hiena do ó vida, ó dia. Aí a gente vai, e conforme vai falando, vai arcando assim, quando você vai ver, você já está andando assim, tudo arcado. Por quê? Porque não expande, não sai, não é? Fica assim, vai para dentro. Aí desencarna, fica todo mundo lá assim, lá no umbral, todo mundo. O que você vai fazer? Eu não sei, estou tão infeliz. Você vai reencarnar? Eu não sei, também eu reencarno. É terrível. Né? Então, é uma pergunta. Né? Ele tem mais, ele diz assim, em pouco tempo, ele diz para observar os nadas, em pouco tempo você perceberá que há uma infinidade de coisas boas no mundo e isso fará feliz. Essa é uma pergunta, você faz isso? Não é? Se você fizer isso, não é algo que te satisfaz. Você diz, meu Deus, eu me sinto bem pelo fato de eu estar vivo. Até porque hoje, quando nós despertamos, segundo Emmanuel, pela psicografia já do mencionado médium, Chico Xavier, ele diz que é a renovação da confiança do Criador na criatura. Porque
se nós não fôssemos para o presente momento úteis e com grande significância para o presente momento, nessa dimensão que nós nos encontramos, nós já teríamos desencarnado. Ou nem reencarnado teria. Significa que cada criatura é importante, é útil, tem significado para o momento atual no planeta. É a renovação da confiança do Criador na criatura. Porque para desencarnar não dói. Você dorme, sai do corpo e não volta para ele. Não precisa ficar tomando café com Coca-Cola hoje a noite toda, né? Assim é suave, sutil. Aí, se você começar a olhar, que nem o Chico uma vez, ele começou a psicografar às 8 da noite, quando foi 7 horas da manhã, terminou a psicografia. Que aí ele abriu os olhos, aí ele disse para a dona Yolanda, que era a senhora com quem nós íamos lá na casa dele, ele disse assim que ele abriu os olhos, ele viu tudo brilhando, cheio de luz. Ele disse: eu acho que eu desencarnei. Está tudo muito iluminado. Era 7 horas da manhã. Que ele tinha começado a psicografia às 8. Deu 11 horas de psicografia. 11 horas. De olhos fechados assim, sem levantar para ir no banheiro. 11 horas. Que incrível. Que incrível. E se você de repente vê que está tudo muito iluminado, se belisca. Se doer, você está reencarnado. Se não doer, você diz: já fui dessa para melhor. Mas se tiver muito habituado nessa infelicidade toda, vai acontecer o seguinte. Como aconteceu, o Chico estava indo para o trabalho, o cidadão do outro lado da rua, o rio lá na Avenida Central de Uberaba ainda não era canalizado, então ainda tinha o rio do outro lado da rua, o cara de paletó, gravata e pastinha na mão teve um infarto e caiu na calçada. Não tinha como atravessar, ele viu os transeuntes lá que começaram a tentar socorrer o indivíduo. O indivíduo, quando parou o ônibus... Quem subiu no ônibus? O cidadão lá que havia desencarnado naquele momento entrou no ônibus de paletó, pastinha, etc., para fazer o quê? Aquilo que estava habituado, a sua rotina, a mesma coisa. Para chegar dentro do trabalho, não entender o que está acontecendo. Eu trabalhei numa empresa que tinha aqueles cofres ainda que você rodava, movia aqueles arquivos inteiros que se moviam, verdadeiras paredes. Isso nem existe mais, né? Coisa do passado. Aí andava aquilo e morreu, o arquivista desencarnou. O arquivista desencarnou, porque tinha arquivista. Ele desencarnou. Ele desencarnou numa sexta. Na segunda-feira, as moças que trabalhavam, muito mais sensíveis, né? A mulher é muito mais sensível, de repente correram todo mundo para minha sala dizer: o arquivista, o fantasma do arquivista está no arquivo. Eu disse: bom, mas se o fantasma do arquivista está no arquivo, é um lugar que ele teria que estar mesmo, né? Porque se ele era arquivista, fantasma continua sendo arquivista. Diz: que a gente faz? O fantasma do arquivista está no arquivo. Eu disse: vamos então fazer um evangelho para o fantasma do arquivista. Porque o pobre do homem desencarnou, não se sabia desencarnado, fez o quê? O que estava habituado. Segunda-feira, puf, no arquivo, de plantão. Manda evangelho no arquivista, que levaram o arquivista embora. Levaram, óbvio, porque o indivíduo fica perdido. Né? Qual é o seu ponto de referência? Se não for o seu lar, você está com problema. Seu ponto de referência é o lar. Você volta para onde? Para casa. Ponto. Se você é feliz lá, então, aí é que você volta mesmo. Mas como você é feliz, a turma lá já te espera. Diz: eu tenho um amigo que desencarnou, eu tenho vários amigos já desencarnados.
Aí daqui a pouco sou eu, porque não é só os amigos que desencarnam, eu também sou amigo de alguém. Aí o fato é que ele desencarnou, chegou na dimensão espiritual. Ele tinha um cachorro que já tinha desencarnado 6 meses antes dele. Aí ele chegou lá na dimensão espiritual, porque depois ele mandou uma mensagem, por isso que a gente sabe. Aí o pessoal disse, você desencarnou. Eu disse, não desencarnei, eu estou sonhando. Estou desdobrado sonhando. Eu disse, não, você desencarnou. Eu disse, não desencarnei, eu estou desdobrado, estou sonhando. Isto é um sonho, daqui a pouco eu vou acordar no corpo. Ele disse, não, você desencarnou. Ele disse, não desencarnei. Ele disse, quer saber como você quer ver como você desencarnou? Trouxeram o cachorro. Quando ele viu o cachorro, aí ele se emocionou e percebeu que ele estava desencarnado. Veja você, era espírita, trabalhador, etc., estudante e tudo mais. Não se sabia desencarnado. Mas a espiritualidade atende a todos, sem exceção. Né? Evidentemente, vamos dar uma olhada mais em relação a essa condição. Felicidade pode ser definida, inclusive, por um momento em que há percepção de um conjunto de sentimentos prazerosos. Não é assim? Outro aspecto. É um estado durável de plenitude. Quem é feliz é feliz e ponto. Mas tem problema para resolver. Mas ele não te rouba a felicidade. Eu estou me sentindo, nesse momento, eu estou de luto, eu estou chorando. Qual é o problema? Isso é uma reação muito natural, mas a felicidade continua em você. Felicidade não é ficar rindo que nem bobo da corte. Não é nada disso. É uma condição do indivíduo que leva ele à superação dos obstáculos com tranquilidade. Né? E efetivamente, sem que ele seja engolido pelo problema. Ele administra o problema, o que é muito diferente. Ela está dentro de um corpo que se chama amor em desenvolvimento, que está incluído paciência, perseverança, esperança, etc. A pessoa não fica feliz porque a criatura amada desencarnou e ela não vai sentir saudades. Ela vai sentir saudades, ela vai se emocionar, sem sombra de dúvida, não é? Porque é uma pessoa querida que pode às vezes não desencarnar, mas pode mudar até mesmo de país. Não é? Você não tem um contato mais próximo daquela pessoa que você ama. Então você lembra dela, mesmo que você tenha o contato através da facilidade que nós encontramos hoje, não é a mesma coisa de você ter a presença daquela criatura. Né? Não, ainda não é. Então, enfim, há saudades, você se emociona ao se lembrar dos momentos agradáveis, etc., mas aquilo não supera o seu estado como um todo. Ele passa, às vezes até duradouro, no caso de um desencarne, 2, 3 meses, né? A pessoa sente aquilo, mas ela vai diluindo o processo. Ela não vai deixar de sentir saudades, mas ela dilui. Por quê? Porque o estado como um todo é um estado de equilíbrio. Diz respeito ao estado que a criatura é na sua essência, que a gente lembrou quando fazíamos a aula hoje. Deuses. Que Jesus lembrou, inclusive, os Salmos 82, versículo 6. Ouvistes? Sois deuses. A divindade está em nós, que trabalhando, se esforçando, estudando, procurando se conhecer, a gente faz com que ela flua cada vez mais intensa. Por isso que ela é plenitude, é satisfação, é equilíbrio físico e psíquico. Então não é algo que a pessoa fique sorrindo à toa, em que o sofrimento e inquietude são transformados em emoções e sentimentos que vão desde o contentamento até a alegria intensa ou júbilo. Um outro detalhe, ela tem ainda o significado de bem-estar espiritual ou paz interior. Não tem nada melhor que isso. Né? Quando você diz assim, eu tenho problemas, mas eu estou em paz para resolvê-los. Olha que não é?
É outro nível. Não é engolido pelo problema. Né? Administra-se o problema. E quando não tem solução, solucionado está. Né? Qual é a solução? Não tem. Está solucionado. Não adianta mais gastar energia a respeito do assunto. Né? E o Kardec vai fazer essa pergunta. Número 614 da obra básica, o Livro dos Espíritos, ele pergunta o que se deve entender por lei natural. Olha a resposta dos Espíritos. A lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer. E ele só se torna infeliz porque dela se afasta. A lei está onde? Né? Porque ele também diz, bom, agora quero saber mais. Ele vai para 621 e diz, onde é que está a lei de Deus? Onde é que está escrita? A gente sabe decor e salteado. Ele diz assim, está efetivamente na consciência. Não é? Não existe uma criatura nesse planeta, mesmo isolado na Amazônia, não é? Porque tem tribo que não quer contato, que não tenha noção mínima de certo e errado. Mínima. Não existe uma criatura no estágio evolutivo do planeta. Até nessas sociedades que são fechadas e isoladas, eles têm uma estrutura. Entre os Yanomamis, por exemplo, a criança órfã, a gente já falou outras vezes aqui, se ela é órfã de pai e mãe, ela não é órfã. Ela passa a ser filho ou filha da tribo. Ela come e dorme na choça que ela quiser. Muito parecido com a nossa, né? Muito semelhante. Não é verdade? Há uma estrutura aonde está na consciência. Mas as criaturas estão em desenvolvimento. Não importa como esteja. Está na criatura. Está no espírito que se encontra nesse planeta. E um processo que a gente pode constatar para ser de fato elemento de felicidade nossa. Isto aí. Reencarnação. A bênção da oportunidade. Que não é para qualquer um. Tem que ter garra para reencarnar aqui. Não tem? Olha a dona Laura dizendo lá para André Luiz no nosso lar. Aqui no nosso lar nós fizemos um pacto de pensar bem. Então um pensamento desequilibrado não reverbera. Porque como a massa pensa bem, eu emito e ele fica no meu âmbito. Na Terra, não. Quando você tem um pensamento desequilibrado, ele reverbera, ele se associa. Por isso que não é para qualquer um para encarar a reencarnação aqui. Se você reencarnou aqui é porque você tem pegada. Porque você é bom no que você faz. Porque não é para qualquer um. E a gente não valoriza às vezes isso. Não é qualquer pessoa que reencarna num planeta de expiação e provas no período em que ele está. Que a gente promoveu. No período que ele está, que nós promovemos. Né? Uma situação delicada. Haja prece, haja boa vontade, haja atitude para o momento que nós estamos participando. Então, veja, não é um ponto e a sociedade ela faz parte do nosso desenvolvimento. Tanto é que teve a pandemia e a coisa se complicou. Porque nós somos seres sociáveis, nós precisamos desse contato, dessa troca energética entre nós. Tanto é que você deve ter visto esse filme, né? Que em inglês foi Castaway e em português colocaram o nome de Náufrago. Na realidade, ele precisava do contato. Então, ele cria uma estrutura mental de um contato com um objeto, dada a necessidade de sociabilização. É genial esse processo. É uma condição de precisar se retroalimentar em relação àquilo que sente. E é tão significativo que a gente está falando que a doutora Ellen Fisher, que é uma antropóloga e bióloga,
nascida em 1945, ela fez um estudo no cérebro e olha que beleza. Ela descobriu o seguinte, que o circuito do amor está localizado no mesmo circuito que você tem de fome e sede. A gente tem fome de amar. Que incrível! Nós sentimos fome de amar. E quando a gente começa a se saciar desse alimento, você é feliz. Nós precisamos nos alimentar uns aos outros de amor, e aí a gente começa a se sentir pleno, plena. Aí você doa. Não precisa mais cobrar quem quer que seja. Principalmente elas, na educação que nós tivemos. Vocês mais jovens, não. Vocês já estão com outra cabeça, outra visão. Mas era comum a moça dizer assim, fala que me ama. Já não basta o que eu faço? Não, fala que me ama. Que dificuldade. Expressar sentimento era sinônimo de fraqueza. Era ser fraco, era ser frágil. Hoje não, né? Fala que me ama. Amo você de trás para frente, de frente para trás, de avesso. Esse corte de cabelo que parece o capacete do Darth Vader que você fez, é horrível, você cozinha mal para burro, mas eu gosto muito de você. Pronto! Resolveu! Por quê? Porque elas precisam ouvir. Por que elas precisam ouvir? Porque elas estavam na caverna. E elas conversavam entre elas o tempo todo, cuidava da criança, não sei o quê, aquela pentelhada toda que tinha que tomar cuidado, né? E ainda tinha que observar 180, porque o predador vem pelas costas ou pela lateral, etc. Nós não, a gente caçava, ficava todo mundo mudo. Você não faz DR caçando. Não, eu estou com um problema na minha caverna, não sei o que com minha esposa. Não tem esse papo. Você ficava todo mundo mudo. Aí fica todo mundo arqueado, mudo. Ninguém fala. Fica todo mundo, olha lá o bicho. Nem pode falar olha lá o bicho, porque senão espanta o bicho. Aí fica todo mundo, né? Aí só ficava olhando o bicho o tempo todo. Né? Tanto é que quando elas passam, se você não treinar o olhar, você caça, né? Que é ridículo. Treina o olhar que nem elas, treina o olhar que nem elas. Olha assim, seja feliz. Nossa! Né? E não fala também porque pega mal, né? Só pensa, nossa, que coisa impressionante. Elas olham desse jeito, né? Elas analisam você de raio-x 180 graus, é uma coisa impressionante, né? Que era aquilo que desenvolveu. Nós não. Todo mundo mudo. Fala que me ama. Fala, miserável. Não é verdade? Por quê? Mas, olha, vai crescendo, você vai se soltando. Você é feliz? Não. Você vai crescendo, você parece até que respira melhor. Né? Exala isso para as pessoas. As pessoas começam a se sentir bem do seu lado. Você começa a quebrar a história que os budistas dizem de desejo. Deseja, 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 e eles dizem o desejo é exatamente a fonte da infelicidade, porque eu desejo e tenho. Aí eu tenho, já não desejo mais, desejo outra coisa. Não quer dizer que você não possa, mas a felicidade não está lá, está no percurso até lá. Porque quando você chega lá, já conquistou. E se a coisa está restrita àquilo, terminou ali. Então você não foi feliz, você só teve um momento de alegria, que faz assim, passou. O lance é, eu alcanço, faz parte para mim, mas não é a definição daquilo que eu sinto. É só uma conquista, que é ótimo, é um esforço, etc. Mas eu não posso me prender, porque se eu me prendo, aquilo deteriora. O namorado ou a namorada pode dizer, olha, essa é a pior desculpa que pode ser dada, né? Eu notei que você merece coisa melhor.
Mas aí de repente você diz, não, mas serve você mesmo, o bagulho que você é, serve você que está aí, não precisa ser nada melhor não, vai você que não tem cão, caça com gato, vai você mesmo. Não, mas eu já... Pode ir embora. E aí a gente faz o quê? Sofre. Quem ama, liberta. Não é para nem ficar libertando todo mundo aí, que fica na mão, né? Aí quem ama, liberta. Quem não ama, prende. Prende a criatura. Se você ama, você liberta. Por quê? Porque você é feliz do jeito que você está. E não tem dependência. Não é verdade? Você não cria dependência. A felicidade não está dependendo de ter. Não está dependendo disto ou daquilo. A felicidade é o ser. Quebra-se as estruturas de desejo acentuado. Você imaginar, isto já foi desejado um dia. Você acredita? Foi fonte de desejo uma coisa dessa? Que passou o tempo, a gente mudou para isso. Quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Quando você tiver isso, você já não vai mais conseguir entrar e sair se não for de 4. Porque você já não tem junta e força suficiente para poder, e já largou a extensão lateralmente, você já não consegue, então vai ser de 4, porque ele está no chão, é uma coisa complicada para você sentar ali dentro e sair dali em pé. Então não vai dar mais. A mesma coisa as nossas amigas, né? Esse era o modelito de uma época, imaginou? Olha que coisa, era a casinha dos sonhos, a bolsa bacana, que era bacana na época, o tipo de sapato. Passa o tempo, se a pessoa não tem a felicidade implementada, só muda o design. Claro, né? Custa $12 mil aí. Né? Aí você aquela assim. Mas aí você consegue, e se não for feliz, é como diz lá nos Mensageiros a declaração daquele cidadão que ia ser espírita. Ele está dizendo para André Luiz e Vicente no Centro dos Mensageiros que a programação dele era vir para o planeta, ter uma família, trabalhar como qualquer um de nós, assim, normalmente, ser orador espírita. Só que ele tinha uma boa capacidade de oratória, ele se envolveu na política, sem problema nenhum. Tiveram grandes exemplos na política, não é? Bezerra de Menezes foi político. Entre outras pessoas, né? Freitas Nobre foi político, são pessoas já desencarnadas e grandes pessoas que trabalharam pela coletividade, até porque essa é a proposta da política. Mas ele dizia, eu entrei na politicagem, né? Na negociata. Ele exterminei a existência. Olha, a existência dele ia ser, olha que reencarnação tranquila. Trabalhar, ter a família, trabalhar na casa espírita, ser orador. Essa era a programação. A programação não é complicada, de nenhum de nós. A gente é que se complica, porque elas não são complicadas, elas são possíveis dentro da nossa possibilidade, dentro da nossa capacidade. Eu exterminei a vida dentro de um palácio como um miserável. Tinha tudo em matéria de coisas, mas a miserabilidade interior era o ponto central. Então ele chegava lá miserável, apesar de ter tanto dinheiro. Era tão pobre, tão pobre, tão pobre que só tinha dinheiro. Né? Porque esse é o ponto. Então não é essa situação. Agora, se você achar que, não, eu preciso ser feliz, então aproveita domingo que vem e se empanturra disso aí, né? Se enche disso de branco, de preto, porque tem um detalhe, pelo menos durante o empanturramento vai ter dopamina ativando o circuito de recompensa, e com aumento de serotonina você vai se sentir imensamente feliz e querer repetir, querer comer mais. E aí vai chegar um momento que você se empanturra e vai se sentir infeliz porque você está empanturrado se sentindo mal. E a gente às vezes amarra a felicidade desse jeito, exagerando no processo, e aí a gente se sente mal, porque a felicidade não está no excesso, não é? Está sempre no detalhe. É sempre no detalhe. É aquela palavra que você diz. É o momento de silêncio para ouvir o outro.
é a situação de trocar com a pessoa momentos que são simples. Simples. O alimento simples na mesa, saborear com o outro, ou mesmo sozinho, sozinha, valorizando. É as dicas lá. E fazendo uma coisa que é fundamental. Procurando no interior de nós mesmos. Até porque quando a gente começa a perceber que está alcançando um padrão, que não vai dar para ser... a felicidade não é deste mundo, mas dá para ser muito feliz dentro dos aspectos desta existência. Quando o Evangelho diz a felicidade não é deste mundo, é porque ela não está amarrada nas coisas do mundo. Porque nem do mundo nós somos. Não é fato? Porque dele nós vamos sair um dia. Então ela não pode ser do mundo. Porque o mundo é perecível, como o nosso corpo também o é. Mas ela pode ser exercitada. Tenho certeza que você é uma pessoa feliz. Se não for, faça um esforço. Porque esta realidade vai ser materializada na sua vida. E só depende de você, não depende dos outros. E sabe de uma coisa? Quando a gente percebe que está sendo feliz, a gente não perturba mais ninguém. E também não é mais perturbado. Gente feliz não perturba ninguém e também não é perturbado. Mas se tudo isso não resolver, tem uma coisa numa mensagem desse cidadão aí, que está no livro Caminho Espírita, que se chama Crédito Espiritual. Albino Teixeira foi um trabalhador da FEB, um trabalhador de uma casa espírita, no caso a Federação Espírita Brasileira, que era ainda no Rio de Janeiro, né, porque você vê a data de desencarne dele, ele desencarnou em 1923, não é isso? Ele era um trabalhador comum. E aí, depois de desencarnado, ele trouxe uma mensagem através de Chico Xavier, cujo título é Créditos Espirituais, que a gente gostaria de dividir com você aqui. Eu vou colocar o meu analisador áurico, porque quando eu coloco eu vejo o perispírito das pessoas. É uma coisa impressionante. Também serve para a leitura, mas ele inicialmente faz isso. E aí o Albino diz o seguinte: não deixes que o dia se ponha sem praticares pelo menos uma boa ação melhorando os próprios créditos no caminho espiritual. Uma, ele está dizendo apenas uma. Aí ele fala o seguinte: vejamos algumas receitas e sugestões ao alcance de todos. Doe um prato de alimento a quem sofre em penúria. Entregue uma peça de roupa aos que gemem de frio. Improvise o conforto de uma criança menos feliz. Promova, ainda que migalha de assistência, a benefício dessa ou daquela mãe desditosa ou instituição. Ofereça um livro nobilitante. Olha que oportunidade. Você compra um livro e dá de presente para uma pessoa que você está dando um bom livro, você está dando o quê? Luz. Orientação para a criatura, sem esforço nenhum, ainda oferecendo um presente. Escreva uma página, hoje em dia a gente digita, ele é de 1923, né? Uma página de esperança e alegria aos amigos ausentes. Contenha a irritação. Não é para fazer tudo isso ao mesmo tempo, é uma coisa só. É por isso que ele disse, é uma coisa só, uma boa ação só, conter a irritação. Evite a palavra inconveniente. Escute com paciência e bondade a conversão inoportuna, no equilíbrio de quem ouve, sem elogiar a invigilância e sem condenar a inabilidade dos que falam, tocados de boa intenção. Olha que fantástico. Aquela piada que não é inteligente e que é agressiva, não precisa ser passada para frente. Nós achamos graça em respeito à pessoa que está contando e ela morre em nós mesmos. A fofoca que me é trazida, eu não posso criticar o fofoqueiro ou a fofoqueira dizendo você é um língua de trapo, porque eu vou criar uma inimizade aqui e passarei a ser alvo imediato da língua daquela criatura, não é?
Então, em vez de eu dizer para a pessoa, você é maledicente, você é fofoqueiro ou fofoqueira, eu ouço a fofoca, né? E se perguntar a minha opinião, preciso pensar a respeito. Não, né? Acho interessante o seu ponto de vista. E morre comigo. Como a piada desagradável morre comigo. Mas eu sorrio da piada desagradável para ser caridoso para aquele que está sendo o contador dela. Não é? Recomendação de Emmanuel Chico. Você não precisa passar as piadas desagradáveis para frente, mas por caridade, ache graça. Ponto. E morre com você. Olha as indicações desse cara. Tirar o cara. Aí, enfim, prestar serviço desinteressado a enfermos, assegurar 2 minutos de conversa consoladora a doentes, cultivar o espírito de sacrifício em favor dos outros, seja em casa ou na rua, plantar uma árvore proveitosa, acrescentar a alegria dos que fazem o bem, auxiliar de algum modo aos que procuram auxiliar, encaminhar parcelas de recursos amoedados, conquanto ligeiras, a irmãos em necessidade, articular algumas frases calmantes em hora de crise, usar a palavra na construção do melhor a fazer, remover espontaneamente um perigo na via pública, na base de uma boa ação por dia. Você viu que ele deu várias sugestões. Terás o crédito de 365 boas ações por ano. Se aumentares a contagem em tempo breve, somente a contadoria divina conseguirá relacionar a extensão dos teus bens imperecíveis, porque é seu, e o valor dos teus investimentos no erário da vida eterna. Faça o bem e seja feliz. Muita paz.